Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o J. Júnior e vou te acompanhar nesse episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. No episódio de hoje, vamos falar sobre o mercado e a longevidade. E para se manter informado dentro das novidades do Público 60+, mantenha-se assistindo os nossos podcasts e nos seguindo nas redes sociais. Bem, o nosso convidado de hoje é a Farah Diba. Ela é economista pela Universidade Federal do Ceará, com MBA em Marketing pela Universidade de Bath, na Inglaterra, e PhD em Marketing pela FGV, com 1 ano de pesquisa em comportamento do consumidor na Universidade de Cornell. Ela tem mais de 18 anos de experiência como executiva de marketing em diversas indústrias e 9 anos de academia. Atualmente, ela é professora e pesquisadora de marketing e comportamento do consumidor no INSPER em São Paulo, tendo como sua área de pesquisa o marketing sustentável. Farah, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Será um prazer bater esse papo com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigada, Júnior, pelo convite. Sou eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E eu espero poder contribuir com esse tema, né? No Longidade. Legal, Farah. Obrigado mesmo. Eu esqueci de falar para o pessoal que a Farah é uma querida. Ela foi minha professora no curso que eu fiz lá no INSPER. E, para variar, eu sou um aluno bastante baguncento e dei bastante trabalho para ela. Mas, enfim, a gente quer falar sobre isso e eu gosto de começar o episódio do nosso canal fazendo a seguinte pergunta, Farah. O que é longevidade para você? Legal. Eu vou começar trazendo algumas tendências e aí eu vou te falar de forma leiga o que é longevidade para mim, né? Então, a gente vem observando algumas mudanças aí no mundo. Essa é uma tendência mundial. A gente vem observando a tendência de não casar, de permanecer solteiro, a tendência de não ter filhos, né? Tem até uma tendência de você ter filhos por pets. Um aumento da expectativa de vida. Por exemplo, eu tenho um dado aqui de um estudo feito pela Ernst Young com dados da IBGE, que ele mostra que de 2012 a 2019, no Brasil, a parcela da população com mais de 50 anos no Brasil foi de 23% para 28%. Estima-se que em 2040, 6 em cada trabalhador, cada pessoa da PEA, né, da população economicamente ativa, terá mais do que 45 anos. Né? Então, envelhecimento da população é inevitável. Né? E, como eu falei, essa é uma tendência mundial. Né? Até agora eu falei só idade cronológica. Né? Então, o que é longevidade para mim? Né? Longevidade, para mim, ele não tem a ver com a idade em si. Tá? A idade é só um dos indicadores. Tá? Até porque a gente observa uma evolução aí ao longo dos anos. Né? Então, hoje a gente fala de um mercado de mais 50, de economia prateada, né? Mas o que é idade? Né? Eu, na minha crença pessoal, eu não acredito que a idade é formada pela uma idade cronológica, mas pelo conjunto de coisas que cada indivíduo né? Que passa pelo estilo de vida da pessoa, pelas crenças da pessoa, pelas perspectivas de como a pessoa enxerga a vida. Né? Então, por exemplo, na época dos meus pais, vamos falar assim, anos 50, anos 60, anos 70, não sei nem se até anos 80, mas 50, 60, 70, que a época dos meus pais aí, a vida era linear. Né? Existia um planejamento linear. Você nascia, estudava, casava, trabalhava, tinha filhos, netos, se aposentava e morria. Punha um pijama depois que se aposentava. Pijama, depois se aposentava. Sempre falo né? isso. E se aposentava bem jovem, né? Assim, meu pai se aposentou aos 40 anos de idade. Tá? Eu não tenho dado de qual que é a média, mas até hoje eu vejo pessoas aos 50 anos se aposentando. Sim. Olha, eu cheguei aos 50, tá? E, nossa, não mudou nada para mim. Sabe? Não mudou nada para mim. Então,
E como que eu vejo isso, né? Isso não é verdade para todo mundo, tá? Por isso que eu falo que ser longevo não tem a ver com idade, mas tem a ver com... Longevo tem a ver com que você viver toda a sua vida, né? Ela, ao máximo, até o momento que você se vai dessa terra, né? Da parte aqui terrestre, e vivê-la bem, né? Vivê-la de acordo com aquilo que te faz feliz. Né? Legal. Ouvindo você falar tudo que você falou aí, é muito fácil estabelecer uma correlação com o que a gente faz aqui no canal, né? Quando você fala, por exemplo, que não é mais linear, você falou, olha, envelhecer... Eu quase completei aqui, né? Assim, com qualidade de vida, né? Eu acho que isso já é uma grande mudança. A gente, pelo menos, tem consciência de buscar isso, porque ninguém quer ficar velho e velho, né? A gente quer envelhecer. E aí, você já também tocando no ponto de o que é mercado, né? Aí você falou que, né, nos segmentos lá. Estilo de vida, a própria faixa etária, né? Que é outra variável de segmentação lá do Kotler. Enfim, aí a gente começa a perceber que essas variáveis também já estão mudando. Principalmente o estilo de vida. E aí já vem o meu gancho para uma outra pergunta, que é assim, como que o mercado, ou melhor, como que as empresas estão olhando para isso, né? Quer dizer, como que o marketing afeta, ou perguntando sobre a perspectiva do nosso principal ouvinte, como que eu sou afetado, eu longevo, percebo o mercado reagindo a essas mudanças que você falou. Tá legal. Segura essa pergunta aí, que para respondê-la, eu vou dar um passo atrás ainda da denominação aqui, no que é o longevo. Legal. Né? Então, na verdade, é assim, você continua... lembra que eu falei que é linear? Então, não é mais linear. Então, eu posso ter... Ser longevo você ter um objetivo de vida o resto da tua vida, sabe? Não é... A gente tem uma forma de você encarar o trabalho como uma coisa ruim. Então, parar de trabalhar, às vezes, de fato, às vezes faz mal pra gente. Mas e por que não trabalhar com alguma coisa que você goste? Então, ter objetivos e ter o teu estilo de vida próprio, que não dependa principalmente dos outros, né? Ser independente. Na época dos meus pais, meus pais ficaram dependentes da gente, né? Não ficaram financeiramente, mas ficaram dependentes de tomada de decisão, né? Então, eu espero que eu chegue aos 80, 90, 100 anos, sei lá, com a ideia mais que independente. E totalmente independente. Entendeu? Sim, eu também. Eu também espero, estou me preparando para isso, pelo menos em saúde, né? Então, dito isso, eu acredito que esse é o olhar que o marketing tem que ter para esse indivíduo, entendeu? Eu anotei aqui o nome bem assim, velho. Boa. Velho é o preconceito, entendeu? Então, assim... primeira coisa, isso tem que ser derrubado como um todo. O etarismo tem que ser derrubado como um todo na sociedade. Porque você não é a sua idade. Nós não somos a nossa idade. Nós somos a nossa essência, a nossa experiência. Então, a gente não morre com 40, ou com 50, ou com 60, ou com 70. E enquanto o cérebro está funcionando, enquanto a gente puder fisicamente estar funcionando, a gente pode estar produzindo, né? Então, eu acho que o mercado tem que olhar dessa forma... para um indivíduo, como qualquer outro indivíduo, como é millennials, como é geração G, então, sei lá, geração prateada, eu não sei qual é o nome que você dado, mas que é dado, ou que pode ser dado, mas alguns nomes, denominações têm que ser pensadas com cuidado, entendeu? Sim. Porque para não criar estereótipos, né? O que a gente vê, normalmente, a gente já vê coisas de muito sucesso, tá? Mas o padrão é que a pessoa... depois dos 50 ou depois dos 60, seja chamado de velho ou de idoso e seja estereotipado, né? Senhorzinho, senhorinha. Ou aquela pessoa engraçadinha, a senhorinha dançando, aí vira motivo de chacota, entendeu? E você vê que não é como se a pessoa perdesse o potencial, por exemplo, a sua sexualidade, né? E ele é retratado dessa forma, né? Com esse estereótipo, né? Legal. Então, desculpa, essa não sou eu. Então, você não vai me atingir com essa, legal. entendeu? Com muito marketing, legal. entendeu? Isso, com esse tipo de marketing. A gente,
quando vai fazer o estudo de alguma coisa, a gente tende a categorizar, né? Igual a gente falou, olha, é segmentação por idade, né, por estilo de vida. Então, inevitavelmente, para a gente poder explorar e estudar, explorar no sentido de estudar um grupo, um mercado, a gente categoriza. E quando você fala em estereótipo, ele meio que anda junto com isso, porque você não deixa de estar colocando pessoas em formatos, em caixinhas, Sim, né? sim. E aí vem o desafio, eu acho, para as empresas, porque elas têm que abordar o mercado. E aí, inclusive no marketing digital, que é outra especialidade sua, ela tem que abordar esse mercado, mas não padronizando as pessoas, né? Você não precisa criar estereótipos, você pode criar personas, por exemplo. Boa, legal, Entendeu? ótimo. A gente tem dado hoje, né, falando aí de marketing digital, a gente tem dado hoje, é tanto dados porque as pessoas não sabem nem o que fazer. Mas tem dados, por exemplo, se você for construir uma persona minha, eu sou uma pessoa totalmente diferente das minhas amigas de Fortaleza, a mesma geração, nascemos no mesmo ano, fiz as mesmas coisas, entendeu? É a diferença de público e persona, não é? Exato, exatamente, a diferença de público-alvo e persona. Então explica pro pessoal essa diferença, que eu acho legal as pessoas entenderem isso, porque elas são levadas, né, a se encaixar. Olha, então, eu sou longevo, né? O longevo é o público-alvo. Ok. Certo? O longevo é o público-alvo. A economia prateada é o público-alvo. Né? Agora, se você começa, por exemplo, pelo estilo de vida, é uma pessoa ativa fisicamente, gosta de XYZ tipos de esporte, gosta de experimentar diferentes tipos de esporte, está intelectualmente desenvolvida, gosta de desafios intelectuais, está constantemente estudando e se atualizando, gosta de sair para se divertir, de viajar. Não é mais aquele velhinho que você falou no Não é começo o velhinho, do episódio. Não é mais essa sou eu. Com o pijaminha listrado, né? Então. Gosta de... pratica yoga, faz corrida de rua, musculação, frequentemente 3, 4 vezes por semana, viaja sempre, nacional e internacionalmente, para adquirir mais cultura, para estar com a família. Está constantemente estudando, não só pela profissão, mas pelo desafio de se desafiar intelectualmente. Então... Sabe? Cadê o prateado? Cadê o prateado? Cadê? Isso. Aliás, um dos primeiros episódios nossos, a gente discutiu essa questão de como chamar. Porque, assim, 60 mais, terceira idade, prateado, tem um punhado de coisa. E, na verdade, tem pessoas que falam que é o marketing que gosta de fazer isso, porque o marketing... E aí eu tô falando marketing, aquela instituição que o pessoal mete o pau nela, né? Que é o marketing. Que é o culpa do marketing. O marketing da promoção, né? Que o marketing ele é muito além do que só a promoção. Sim, né? Essa diferença da publicidade, etc e tal. Então, assim... a gente vê essa turma querendo achar um nome gostosinho, que as pessoas vão se identificar, e aí eu vou lá e faço a propaganda para ela. E a gente estava discutindo isso, né? Eu, particularmente, gosto de usar de longevo. A pessoa que é longeva, assim, ela meio que reflete exatamente a condição da pessoa, né? Eu não estou... A carinha dela. Eu não estou aqui, e essa foi a conclusão que nós chegamos... Não dá para poder fechar um nome. Não dá. Né? Não dá para poder fechar um nome. Era uma psicóloga que estava com a gente aqui, ela falou assim, olha, a gente tem que tratar a pessoa do jeito que ela quer ser tratada. Usar o nome, né? E isso eu achei muito legal. E aí vem essa questão do marketing, do mercado. E aí, ainda dentro da sua especificidade aí, na questão do marketing sustentável, né? A gente tem lá o S... do social, né? Quais são os movimentos que você percebe do marketing nesse S do social para o longevo? Eu vou dar outro passo atrás e vou só concluir o meu outro tema e dizer que se eu tivesse que segmentar, eu segmentaria pela geração, estilo de vida e estágio de vida. Porque eu posso ter alguém da geração X. Geração. Então eu diria, por exemplo, o estilo de vida, o estágio de vida é a geração. Entendeu? Porque eu posso ter um milênio, tá? Que tem o mesmo estilo de vida que eu, o mesmo estágio. Alguém... Aliás, eu ralo tanto para poder separar
boomers, X, eu sou X, eu acho que você é X. Eu sou boomer no finalzinho, eu sou 64. Eu tô com um pé no boomer e outro pé no X, né? Eu não me lembro das separações, não. Mas... então, e millennial. E aí entra aquela questão do etarismo, inclusive, né? Porque o etarismo não é só com quem é mais de 60. O etarismo é qualquer tipo de preconceito. Eu, quando sou mais velho e falo assim, essa criançada não é de nada, esses jovens não é de nada, eu estou praticando... A gente tá... etarismo, exatamente. Com certeza. É que a gente vê mais no sentido contrário, né? Eu acredito, Júnior, que tudo começa primeiro pelo respeito e pelo olhar da sociedade como um todo. Uma visão de ser humano. A gente tem que parar de olhar o outro pela raça, pelo gênero, pela idade, entendeu? A gente tem que olhar o outro, ele é um ser humano, como o outro qualquer, independente da cor, do gênero e da idade que ele tem. E cada um de nós pode agregar a vida um do outro, dependendo da idade. Eu sou professora de graduação e de pós, MBAs, mestrado, então... cada uma dessas pessoas, a sala de aula ela é rica. E cada um, independente da idade, ela agrega o meu conhecimento, ela agrega a minha experiência. Né? Então, a primeira coisa passa por olhar o outro como um indivíduo, como um ser humano, e não como a idade. Óbvio que como marketing, como a parte de segmentação, você precisa segmentar, você vai dar nomes, né? Mas, como eu falei, né? Eu segmentaria pensando no estilo de vida, estágio de vida e a geração. Né? A geração. Eu estou meio que fazendo uma colinha para eu poder usar na minha agência, tá? Eu quero usar... Fala de novo, só mais uma vez. É isso aí, tá? Estilo de geração, vida, estágio de vida e a geração. Legal, ótimo. Muito útil. E você vai observar que vai ter muitas diferenças. Vai ter gente da geração X que tem o mesmo estilo de vida da milênio, entendeu? Porque não é a geração que te determina, tá? Às vezes eu vejo muita pesquisa aí. A geração milênio é assim. Aí você vê, tem 100 respostas e... Opa, não é a geração milênio, é aquela amostra, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas denominações, né? Legal. A gente... tem visto o movimento como um todo, não só no etarismo, não só com relação à idade, mas com relação à inclusão, né? Inclusão de tudo, da beleza, qualquer beleza é beleza, né? Qualquer corpo é belo, né? Então, uma das propagandas uma das empresas que faz isso muito bem é a Dove, né? Lá atrás, já mais de 10, 15 anos, eles tinham aquela propaganda, acho que era toda beleza é bela, toda beleza é igual, que ele mostrava pessoas, seres humanos, indivíduos, mulheres, né? E aí ele dava foco para a mulher, dava foco para a beleza da mulher, né? E por que a mulher? Porque nós, infelizmente, né? Ainda tem isso, é uma discriminação de gênero. A mulher ainda dá uma sobreposição. Sempre pesa mais a mulher. Né? Não à toa a gente vê aí um mercado um mercado rico aí de estética, né? Onde, em nome da juventude, as pessoas às vezes se desconfiguram. Né? E não sou contra esse mercado. Né? Mas ele não é para ser um mercado anti-aging. Né? Ou anti-envelhecimento. Não precisa ser uma camisa de força. Não é. Pessoa. Você tem assim, uma coisa a gente não vai ficar jovem o resto da vida. A gente precisa saber que é bom. Nós estamos vivendo, não é envelhecendo, a gente está vivendo. Então a gente tem que tirar esse olhar do e aí o marketing precisa fazer isso. Tirar o olhar do que as pessoas estão envelhecendo, mas que as pessoas estão vivendo. Entendeu? E aí o viver melhor é uma coisa. Tá? E não eu ter que me transformar de uma forma para que eu continue ou siga com carinha de 30 anos, porque o mundo quer que eu tenha cara de 30 anos. Você está tocando num ponto interessante que remete ao que você começou lá no início do podcast, que a gente está falando do marketing. E você agora falou do comportamento do consumidor, que é o seu estudo, né? E a gente está observando isso, principalmente no público longevo. Um que eu me lembro recentemente, o mais assim que bombou, foi a tal da transição capilar, sei lá como é que chama, que são mulheres assumindo, parando de pintar o cabelo, se esse é o termo correto, e também parando de ficar...
alisando, fazendo escova, Aham. eu não sei o que dizer. Tô assumindo o que eu sou. Não é porque tá todo mundo de cabelo liso, né? Eu vou ter que deixar, assim, a necessidade de se sentir incluída, vamos dizer assim. E a gente vê muito isso no longevo. A gente teve um episódio recente que falaram sobre essa coisa da mulher deixar o cabelo mais curto. Geralmente quando ela tá numa idade aí, tá entrando na longevidade. Então, assim, é estereótipo, né? O que Olha, mais tem de eu- novidade no comportamento do Eu longevo? vou falar, não como a Fará profissional de marketing, mas como a Fará, né? Aí que eu queria chegar. Eu fui criada, e a minha geração foi criada, pelo menos, né? Lembrando que eu estou em Fortaleza, né? Eu vim para São Paulo, eu saí de Fortaleza em 2000, mas eu fui criada lá em Fortaleza, eu fui criada para casar, ter filhos, né? E tinha um padrão de beleza, né? Você tinha sucesso se você casasse bem, se você tivesse filhos e se você permanecesse bem de corpo, de rosto, né? Então, tem um padrão aí que é colocado pra gente, que é forçado pra gente, imposto pra mulher. É imposto pro homem também, mas muito, muito, extremamente mais pra mulher, né? Sim. Perdi a pergunta. A pergunta foi no seguinte: como que está o comportamento do consumidor Sim, longevo? O que chama a atenção? Tá. O que está rolando nesse sentido dessa libertação? Pronto. Como que é o comportamento do longevo? Ok. Então, o que a gente tem visto essa década, eu vou dizer que é da década passada para cá, né? E como eu não trago números com relação a isso, mas a minha percepção, né? É uma mudança. As pessoas, de fato, e eu acredito que isso vem junto com o fim do consumismo, né? Então, a gente já tem observado em termos de comportamento do consumidor, a gente vinha de um que a gente chama de consumerism, né? Assim, de um grande um fomento de consumo, tem que consumir, porque você só se você tem, né? E, em paralelo, você tem a juventude. Então, a gente tem visto no movimento, até no ESG mesmo, né? Por conta da sustentabilidade, a redução aí, ou apelos, causas, o próprio marketing assumindo papéis de ajudar a reduzir ou de consumir melhor. A gente vê empresas, né, construindo modelos de negócio mais sustentáveis, produtos mais sustentáveis, né? Então, o comportamento, isso daí também influencia a forma como a gente se comporta. Eu observo que é como se fosse ligar um F, entendeu? Toca a tecla F, e assim, e por que eu não posso ser o que eu sou? E por que eu não posso ter 50 anos? E por que eu não posso ter o cabelo branco? E por que eu tenho que ter o cabelo liso? Né? E por que eu tenho que ter o corpo da Gisele Bündchen? Né? Então, acredito que veio uma grande quantidade de pensamentos e reflexões para que a gente pudesse, então, combater isso. Né? Uma coisa, eu digo que eu já vejo na rua, né? Eu gosto muito de observar. Eu não sou como você, que eu vou lá e não, que eu vou lá e estudo, pego os dados. Eu levo muito em consideração a minha observação, né? E eu não tenho a pretensão de colocá-la dentro de um modelo e validá-la cientificamente. Eu até brinco, eu falo assim, olha, sempre que possível, ciência, quando não dá experiência. E a minha experiência tem mostrado o seguinte: eu vejo muito mais mulheres da minha geração, até um pouco, né, dos 50, sim, deixando o cabelo com cachos, né, que não deixavam antes. Eu vejo muito mais mulheres sem pintar, até tingir a palavra correta, né? Sem pintar ou tingir o cabelo. Eu vejo alguns movimentos, eu vejo as pessoas mais, como é que eu vou dizer assim, generosas, mais gentis em áreas específicas, em regiões específicas, mas eu percebo que isso tá mudando também no comportamento do consumidor, e tudo isso eu estou falando mais voltado para o longevo. Para o longevo, exatamente. Eu acredito que aí, de novo, eu ratifico. Eu estou falando aqui não com estudos científicos, tá? Mas também minha percepção. Eu falei para você que eu ia fazer você sair dessa não, estou saindo de estudo científico, estou entrando aqui na minha percepção também, né? Sim, sim. Mas a gente vê esse movimento, eu acredito que isso tem a ver com a diversidade mesmo, né? À medida que começa todo esse movimento de diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade econômica, né? Eu acredito que
desperta em cada um de nós o ser a nossa essência, né? Mas observe, é estilo de vida, tá? Eu sigo pintando o meu cabelo aqui, pelo menos a raiz, entendeu? Porque é um estilo. Mas porque você quer. Porque eu quero. Isso, Exato, porque não é te é imposto pelo mercado, não, pela de sociedade. jeito nenhum, entendeu? Isso. Então tem a ver com o estilo de vida, com o estágio da vida da pessoa, como eu falei, eu gosto de cada um, né? Então, eu gosto disso. Meu cabelo, na verdade, é a cor natural do meu cabelo. E eu mantive. E eu tenho colegas minhas que estão deixando totalmente branco. É o estilo dela ser. Por que não? Né? Então, ela deveria, provavelmente, estar sendo, se sentindo pressionada para manter aquilo. E é um saco mesmo você ficar, né? Em cabeleireiro, ajeitando o cabelo. Eu fico vendo, né, vocês pintando unha, de olhar para uma unha não pintada e começa a dar um sofrimento, meu Deus do céu. Vou te contar um segredo, tá? Vamos lá. Eu faço unha, acho que 2 vezes no mês eu pinto o cabelo em casa, tá? Raramente eu vou a cabeleireiro, raramente, tá? Eu vou ao cabeleireiro para cortar o cabelo, pinto o cabelo em casa, só a raiz. Tá vendo? Você já era de vanguarda. Nunca me maquiei, aliás, assim, eu tenho amigos meus que me lembram da faculdade, falaram, era tão diferente de você nunca se maquiou, né? Tá vendo? Nem eu percebia isso, né? Porque era isso, era o meu jeito de ser, meu estilo de ser, né? Nunca me senti pressionada a isso, né? A minha pressão foi sempre de casar, ter filhos, né? E ser submissa, né? É terrível. Tá com tantos anos, né? Tá com tal idade. Né? Exato. E ainda, nossa, mas você não tá namorando firme, né? Exato. Nossa. Daí casava. Tive muita ela pressão. casava, mas não vai ter filho. Por isso que eu inverti tudo. Eu inverti o papel, a ordem de tudo. Eu fui o contrário. Eu me rebelei. Não quero casar, não quero ter filho. Isso daí. Então me rebelei. É isso daí. Ô, Fará, o nosso tempo tá se esgotando desse episódio, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, ainda aproveitando do seu conhecimento, né? Então, assim, para os nossos longevos, de que maneira eles podem buscar a qualidade de vida que a gente fala que é legal ter, né? Podem viver melhor diante desse novo mercado que está aí. O que ele pode fazer? Novo mercado de trabalho ou nova realidade de vida? Sempre mercado de consumo, aqui no nosso caso. Isso. Olha só, a verdade é o seguinte, nessa vida linear que a gente vivia, quando a gente casava, o que a gente fazia? A gente só ia trabalhar e parava de fazer todo o resto, né? Então, é continuar fazendo o que a gente fazia sempre. Então, para viver com qualidade, a primeira coisa é ter saúde, é comer bem, tá? Esse é o que eu faço. Há 10 anos eu faço uma mudança de alimentação. Tá? Não é 10 anos, sim, é difícil. Porque são hábitos de 30 anos atrás, 35 anos atrás. Então, há 10 anos eu faço mudança de hábito de alimentação. Lógico que hoje a gente tem menos tempo, porque tem mais trabalho. Mas você tem que ter uma atividade física, seja ela qual for. Sim, é bom você ter alguma coisa que você goste, que você... né? Então, é bom cuidar da alimentação, cuidar do corpo físico. Tá? Eu acabei de chegar de uma viagem aí, de cada traslado foi 25 horas, e eu levantei mala de 10 quilos, de 15 quilos, não foi só minha, aí, entendeu? Então, eu não imagino a minha mãe com 50 anos fazendo isso, né? Então, e isso é a atividade que eu faço. Legal. Né? E aí você tem que equilibrar o teu mental e o espiritual, tá? E cada um que se ache, né? Eu faço yoga, então a yoga me equilibra não só o corpo, mas também muito a minha mente, muito o meu jeito de ver a vida, né? E quando eu posso, mais outras coisas em níveis espirituais, né? Legal, Fará. De coração, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer, né, a sua contribuição. A gente falou aqui hoje dos aspectos do mercado de consumo, né, relacionado ao longevo. Eu achei que foi muito produtivo isso que a gente falou. Tem muita dica, se o nosso ouvinte prestar atenção, nossa, dá para ele sair com muita coisa aqui para ele poder exercer a longevidade dele, né? Okay. E aí, eu quero lembrar, né, a nossa audiência, de que ele se inscreva no nosso canal, que ele acompanhe o Longidade nas redes sociais para poder ficar informado e desenvolver uma longevidade com essa saúde e qualidade de vida que a gente falou. E antes de se desconectar, né,
que ele, por favor, comente aqui embaixo sobre quais temas eles gostariam de saber mais. A gente quer fazer cada vez mais episódios, podcasts, alinhados com a demanda, aí falando a linguagem de mercado da nossa audiência. Legal. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Fará. Júnior, muito obrigada. Uma palavra final nunca deixe de ter objetivos de vida. É isso que nos mantém. É isso mesmo, Fará. Eu escutei esses dias um cara falando assim, a única coisa que quem vai me aposentar vai ser a morte. Isso. Achei uma frase assim tão boa. É isso. Né? Então, vamos aproveitar. Sempre tem objetivo. Obrigado. Obrigado. Obrigada ao dispor. Obrigado.